Bem, pessoal, então esse vídeo é para os amigos aí que vai fazer a pequena inversora. Então os amigos pediram aí para explicar como é que vai funcionar o esquema. Então vamos por parte. Esse esquema aqui é o esquema do Danix. Eu mostrei para vocês aqui no canal já o site dele, também o canal dele aqui. A gente vai fazer algumas modificações de acordo com a montagem aí de cada um, os tipos de transistor. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês por partes aqui o que faz cada parte. Olha, as inversoras, o sistema de funcionamento delas é a mesma coisa das fontes chaveadas. Elas têm mais umas questão de controle, questão de controle de corrente. Tudo isso aí às vezes tem algo a mais que uma fonte chaveada comum não tem. As inversoras, elas são fontes de corrente constante e não fontes de tensão constante. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que a inversora ela vai procurar manter a corrente de saída naquela de controle que a gente colocou. Por exemplo, aí, vamos dizer aí que colocou uma corrente de saída de 30 amperes. Ela vai procurar manter aquela corrente ali. A tensão pode cair, variar de acordo com a questão da rede também e também o tipo de inversora que está trabalhando. Às vezes você coloca uma corrente muito alta, mas ela não aguenta aquilo ali muito tempo. Isso a gente vai falar mais para frente. Então vamos começar aqui pela entrada do circuito. O pessoal perguntou, olha, mas por que tem que retificar a entrada? Tem que retificar a entrada porque essa entrada é AC. Todo tipo de sistema, se a gente fosse fazer aqui, por exemplo, um inversor monofásico ou trifásico, teríamos que retificar, porque a nossa rede, por exemplo, aqui no Brasil, ela é 60 Hz. Isso quer dizer, eu já falei para vocês aqui, que ela fica oscilando, vai e volta, chega um tempo que ela fica a zero. Então, para a gente ter um melhor aproveitamento em um inversor, temos que retificar. Primeiramente, vamos passar por um filtro. Essa parte aqui, olha, era a parte do filtro, que é a entrada 220, tem um capacitor aqui, e aqui tem um ferrite, igual vocês verem na entrada de micro-ondas aí. Em algumas máquinas também tem isso. O amigo César Semac pediu até para mim explicar como é que isso funciona nas máquinas, por exemplo, aí as furadeiras, mas isso eu vou fazer um outro vídeo. Esse vídeo aqui é só para a inversora. Então esse filtro, ele é para que não deixe passar ruído para a parte interna da máquina e também não deixe ruído sair. Tem essa questão também. Esse detalhe aqui, olha, muitos perguntam aqui o que é isso aqui. Essa parte aqui, ó. Então essa parte aqui ela vai funcionar como se fosse um soft start. É para a máquina não ligar de vez, receber a carga nos capacitores de vez, não ter aquele puxão de vez na fonte de entrada e também na ponte. Supondo aqui que esses capacitores, por fração de segundo, aí, eles puxam a corrente muito alta para fazer a carga deles. Então isso é ruim, pode queimar os componentes, pode danificar a máquina. Então esse soft start aqui, ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que a corrente passe por ele, passe pela ponte e faça uma pré-carga no capacitor. E aí depois o relé, isso aqui é um símbolo de um relé, deixa eu ver se aumentar muito aqui vai perder a resolução, mas acho que vai dar para vocês verem aí. Esse símbolo aqui é de um relé. Aí o relé vai se armar, atracar aqui a chave, agora a corrente vai passar direto aqui, olha. Então ela vem pelo filtro, você vê que não tem nada que impede ela aqui de ir direto, mas aqui é um relé. E aqui os resistores para fazer aí o soft start. Esse resistor tem vários outros meios de usar também. Eu mostrei para vocês aqui, tem os PTC, tem os NTC, que a gente pode usar para fazer esse soft start. Então esse soft start, ele é a pré-carga ali dos capacitores, para eles não carregar de vez. Aí depois que eles carregou, o relé aqui vai se arma. Vocês podem ver nessas inversoras normais, você liga a máquina, aí ela começa a funcionar o cooler, então um tempinho ali de 2, 3 segundos, depende do tipo de máquina também, né? Tem máquina que 1 segundo já é o suficiente, e aí ela vai e liga a parte de saída. Então todas elas requerem que você ligue a máquina e que as ponteiras de solda, que é o aterramento e o porta-eletrodo ou garratique, que seja aí, não esteja conectado para fazer um curto. Então a máquina tem que ligar, fazer a pré-carga, fazer o reconhecimento dela, tem o tipo de máquina, ela vai fazer o reconhecimento dela e aí depois a gente começa a soldar. Então nesse ponto aqui, entramos com a filtragem e aqui o soft start, aqui
o retificador, que vai ser a ponte aí de acordo com a máquina. Essa aqui mesmo é uma ponte de 16 amperes, mas a gente costuma usar aqui aquela de 50, que fazer igual o caso eu fiz o teste para vocês, elas terminam aquecendo muito. Então tem que colocar um bom dissipador ali, mas não vai puxar aquele 16 amperes ou aquele 50 amperes na entrada, porque essa inversora que a gente vamos fazer é uma inversora de baixa capacidade. Depois disso aqui, olha, a rede, depois que ela foi retificada, foi filtrada, foi retificada, então esse capacitor tem que ser uma rede de 220, tem que ser capacitor aí de 400, 450 volts. Quando não temos esses capacitor com uma tensão alta, a gente pode colocar capacitores em série. Lembrando que quando colocamos os capacitores em série, se ele, por exemplo, aqui é um capacitor de 100 microfarad, 2 de 100 microfarad vai dar aí 50 microfarad. Então, a tensão vai dobrar, a tensão de ruptura deles vai dobrar, mas a capacitância desse capacitor vai ser dividida pela metade. Então, essa é a parte ruim de colocar capacitores em série. Colocar capacitores em paralelo, do mesmo modo que está aqui, a capacitância dobrou. Então, se tem 470 microfarad, que esse U é de microfarad, então vai ser somada aqui essas capacitâncias. Esse resistor aqui é para ele fazer a descarga quando nós desligamos a máquina. Tem tipos de máquina que a gente coloca aqui na saída um outro tipo de consumidor. Coloca, por exemplo, aí lá na saída, lá coloca um cooler. Assim que ela desligou, o cooler vai consumir toda a carga dos capacitores. No caso aqui, se a gente fosse colocar um cooler nesse ponto aqui, por exemplo, esse cooler teria que ser um cooler de alta tensão, porque depois que retifica, acontece isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha. O AC, quando a gente retifica ele, então lá tem 220, aí seria como se a gente fizesse isso aqui, ó, vezes 1,44. Essa é uma constante aí que a gente usa para ter o ponto de ruptura do capacitor. Então os picos ia 316. Isso aqui mais ou menos os picos dela aí. Mas pode chegar a mais, então por isso que coloca o capacitor ali de 400, 450 volts. No caso 400 aqui colocou, já vai aguentar. Então essa é a parte de filtro da máquina. Então por que o cooler colocado aqui, ou ventilador, como queira chamar aí, colocado aqui não vai consumir a carga que veio para aqui? Porque depois que retificou, o diodo ele deixa a corrente passar para lá e não deixa voltar. E uma questão também que essa aqui é a corrente contínua e nós estamos daqui até esse ponto aqui é AC. Veio da rede, só passou pelo filtro, passou pelo ponto aqui de amortecimento e aí vai direto. Até esse ponto aí, a máquina não ligou ainda quando fez essa pré-carga. Para a máquina ligar aqui, todas as inversoras elas têm a chamada mini fonte, que é a fonte que a gente diz a fonte de start da máquina, a fonte que liga a máquina. E nesse caso aí, é essa fonte aqui que eu já ensinei a fazer ela no canal. Ela tem um transformadorzinho pequeno, EE16, acho que foi isso que a gente fez, o EE16. Esse tracejado aqui, olha, é depois do enrolamento que a gente fez no transformador. A gente solda um fio nesse ponto aqui e coloca como se fosse uma antena aqui e dá uma volta. Só que essa volta aqui que a gente vai dar, ela não pode ficar em curto no transformador. A hora que ela fizer a volta, aqui tem que ser um fio largo, digamos assim, um pedaço de chapa de cobre. A chapinha fininha, uma película de cobre aí, só para fazer a cobertura, para fazer o filtro do transformador, como se fosse uma pequena antena. E quando ele fazer o contorno ali, que fizer o anel, ele não pode fechar aqui em cima, que ele vai ser uma espira em curto. Vai consumir aí toda a corrente do transformador e vai queimar. Então, ele só vai ficar por cima. Então, todo transformador que tem isso aqui é essa chapa de cobre que tem em cima para fazer a blindagem dele. No vídeo que eu mostrei fazendo essa fonte, eu mostrei também como é que é o enrolamento dela. Então, essa mini fonte vai ser a principal para a entrada da máquina. Na hora que a gente ligar lá a máquina lá, ela vai fazer aquele soft start que eu falei para vocês. Depois essa fonte aqui vai ligar esse relé aqui, olha, pronto, ligou esse relé aqui, agora a saída aí já vai estar saindo para outra parte. Essa outra parte aqui eu vou falar para vocês em um outro vídeo por partes, para que os amigos aí entendam como é que ela funciona. Então nós temos aqui a parte do oscilador, temos a parte aqui do transformadorzinho isolador, que ele vai receber a parte desse oscilador aqui e vai ter isso aqui como se fosse um transformador isolador para isolar essa parte de entrada aqui. Essa parte aqui ela vai ficar aí com 12, 18 volts, depende de como fizer essa fonte aqui.
E aí ele vai isolar essa parte aqui dessa aqui. Eu vou falar por detalhe para vocês aqui, questão dos GBTs, a questão aqui do retorno aqui que vai fazer o controle de corrente, esse transformador aqui também, ele é um pequeno transformador. Então eu vou falar para vocês, aí depois quando a gente começar a montar, eu vou mostrar para vocês por partes. Então por agora, vocês têm que entender só essa questão aqui, olha, da filtragem aqui, entrada, o filtro, a questão do soft start, a questão do retificador aí, espero que vocês tenham entendido. E aí, os capacitores aqui para fazer a pré-carga e já elevou essa tensão. Agora a tensão que estava de 60 Hz foi a zero. Temos uma tensão contínua aí, uma alta tensão. Então, quando for trabalhar, tenha muito cuidado aí com fonte chaveada, com inversoras, com máquinas aí que foi retificada para fazer inversores. Aí a partir daí temos um ponto de alta tensão. Esse ponto de alta tensão é que vai entrar nos chaveadores, né? Que vai ser os nossos GBTs, depois vamos falar sobre eles. E aqui a mini fonte, que é a que vai dar a entrada, que vai dar o start na máquina. Essa mini fonte aqui é a que vai ser responsável para ligar aqui o relé e também a parte do oscilador. Essa mini fonte, a corrente dela é baixa, a corrente dela aí não chega nem 1 ampere. A corrente dela aqui não chega nem a 1 ampere aí. 300 miliamperes máximo aí, já vai ser o suficiente aqui, porque a corrente que vai gastar aqui não é tão alta para fazer esse oscilador. E a partir daí, vai fazer as outras etapas. Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o oscilador aqui. Então se vocês gostaram, se faltou algum detalhe aí que vocês não entenderam aqui até a mini fonte e a entrada aqui, basta vocês falar aí que a gente já passa mais detalhes no próximo vídeo sobre esse assunto. Então se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.